Olá amigos, nesse vídeo vamos adentrar ao mundo do Egito Antigo e entender o motivo pelo qual os egípcios mumificavam seus mortos, entendendo o porquê, e como era feito em detalhes. Espero que gostem. O que era a mumificação? A mumificação era uma prática complexa e ritualística realizada pelos egípcios para preservar os corpos dos falecidos para a vida após a morte. Na concepção da mitologia egípcia, a vida após a morte era uma continuação da vida terrena, e o corpo físico era considerado um componente necessário para a alma poder viver eternamente. Os egípcios acreditavam que a alma consistia em várias partes, incluindo o Ka, força vital, o Ba, personalidade, e o Aka, espírito iluminado. Essas partes da alma dependiam do corpo físico para existir e continuar sua jornada no além. O processo. Remoção dos órgãos. O primeiro passo na mumificação era a remoção dos órgãos internos, exceto o coração. Os embalsamadores acreditavam que os órgãos não eram necessários na vida após a morte, mas o coração era considerado essencial. Ao remover os órgãos internos e preservá-los separadamente, os embalsamadores acreditavam que estavam garantindo a integridade e a continuidade do corpo físico, permitindo assim que a alma permanecesse conectada a ele. Os órgãos eram tratados com natrão para evitar a decomposição, e os vasos canopos, nos quais alguns órgãos eram armazenados, eram colocados na tumba junto com o corpo. A remoção dos órgãos durante o processo de mumificação no Antigo Egito envolvia um procedimento especial chamado de evisceração. Aqui está uma descrição detalhada desse processo. Primeiro, incisão. O embalsamador começava fazendo uma incisão no lado esquerdo do corpo, perto da região abdominal. A incisão geralmente começava abaixo das costelas e se estendia até a pelve. Segundo, remoção dos órgãos. Após fazer a incisão, o embalsamador começava a remover os órgãos internos. O primeiro órgão a ser retirado era o cérebro. Usando ganchos ou sondas, o embalsamador inseria-os pelo nariz para alcançar o cérebro, rompendo-o em pedaços e removendo-o. O cérebro não era considerado importante para a vida após a morte, portanto, não era preservado. Terceiro, extração dos órgãos abdominais. Após a remoção do cérebro, o embalsamador fazia uma incisão adicional no abdômen e retirava os órgãos abdominais. Os órgãos comumente removidos incluíam o fígado, os pulmões, o estômago e os intestinos. O coração era deixado no lugar, pois era considerado o órgão mais vital e essencial para a vida após a morte. Quarto, desidratação e preservação dos órgãos. Uma vez removidos, os órgãos eram limpos e desidratados. Eles eram tratados com natrão, um composto de sal mineral, para remover a umidade e evitar a decomposição. Em alguns casos, os órgãos eram envolvidos em linho e colocados em recipientes individuais chamados de vasos canopos, que eram posteriormente colocados na tumba junto com o corpo. Quinto, enfaixamento e fechamento da incisão. Após a remoção e tratamento dos órgãos, o corpo era lavado e enfaixado com faixas de linho. A incisão abdominal era costurada para fechar a abertura. O processo de remoção dos órgãos era realizado com cuidado e respeito, pois os egípcios acreditavam que os órgãos eram necessários para a vida após a morte. A remoção e preservação dos órgãos eram consideradas essenciais para garantir a continuidade da alma no além-túmulo e a preservação do corpo para a eternidade. A próxima etapa após a retirada dos órgãos era a desidratação do corpo. Desidratação. O corpo era colocado em uma mesa de embalsamamento e coberto com natrão, um composto de sal mineral, que ajudava a desidratar o corpo, removendo a umidade. O natrão também tinha propriedades antimicrobianas, ajudando na preservação. Na sequência, o enfaixamento do corpo. Após a desidratação, o corpo era lavado e os cortes eram suturados. Em seguida, o corpo era enfaixado meticulosamente com faixas de linho. Entre as camadas de faixas, eram colocadas amuletos e símbolos de proteção. Depois de retirar os órgãos, desidratar e enfaixar, vinha o acabamento visual.
Máscara mortuária e sarcófago. Uma máscara mortuária era colocada sobre o rosto do falecido para simbolizar sua identidade. O corpo era então colocado em um sarcófago, que poderia ser decorado e inscrito com orações e encantamentos para ajudar o falecido em sua jornada além túmulo. E finalmente o ritual de encerramento, que iremos detalhar com o que já foi descoberto a respeito. O processo de mumificação era concluído com uma série de rituais religiosos. O falecido era levado para o templo, onde sacerdotes realizavam cerimônias e oferendas para garantir sua vida após a morte. O túmulo era selado, e os objetos pessoais e pertences do falecido eram colocados dentro da tumba para seu uso no além. Embora não existam registros detalhados sobre o ritual de encerramento específico no Antigo Egito, sabe-se que envolvia uma série de cerimônias e rituais religiosos realizados no templo e na tumba. Aqui estão alguns elementos que eram comuns no ritual de encerramento. Primeiro, preparação do corpo. Antes do ritual de encerramento, o corpo do falecido era cuidadosamente preparado e enfaixado pelos embalsamadores. Amuletos e símbolos de proteção também eram colocados entre as camadas de faixas. Segundo, procissão fúnebre. Uma vez que o corpo estava pronto, uma procissão fúnebre era organizada para levar o falecido até o local de sepultamento. A procissão incluía familiares, amigos e sacerdotes, que carregavam o corpo e realizavam cânticos e lamentações durante o trajeto. Terceiro, oferendas e rituais no templo. Ao chegar ao templo, eram realizados rituais religiosos e oferendas para os deuses. Sacerdotes realizavam orações, queimavam incenso e apresentavam alimentos, flores e outros itens simbólicos como oferendas aos deuses em nome do falecido. Quarto, rituais de purificação. Os rituais de purificação eram realizados para purificar o falecido e garantir sua transição adequada para o além-túmulo. Isso poderia incluir a lavagem ritual do corpo ou a aspersão de água sagrada. Quinto, selamento da tumba. Após a conclusão dos rituais no templo, a tumba era selada. Isso era feito para proteger o falecido e seus pertences, bem como para garantir a segurança da alma no além. O túmulo era muitas vezes adornado com pinturas, inscrições e símbolos sagrados relacionados à vida após a morte. É importante ressaltar que os rituais e o processo de encerramento poderiam variar dependendo da época, localização geográfica e status social do falecido. Os faraós e membros da realeza, por exemplo, teriam rituais mais elaborados e grandiosos em comparação com pessoas comuns. Embora os detalhes exatos do ritual de encerramento não estejam completamente documentados, acredita-se que ele fosse realizado para honrar o falecido, assegurar sua passagem segura para o além e estabelecer uma conexão entre o mundo dos vivos e o mundo dos deuses. É importante notar que o processo de mumificação variava ao longo do tempo e de acordo com a posição social do falecido. As técnicas mais elaboradas eram usadas para a elite e a realeza, enquanto métodos mais simplificados eram empregados para as classes sociais mais baixas. A prática da mumificação no Egito Antigo era uma combinação de habilidade técnica, crenças religiosas e rituais sagrados, todos destinados a garantir a preservação do corpo e a continuidade da alma na vida após a morte. Espero que tenha conseguido passar esse processo de mumificação para vocês com poucas dúvidas. De qualquer forma, muita água vai rolar ainda no tema de mitologia egípcia, e espero que estejam conosco nessa viagem. Se gostou, deixe um like e se inscreva no canal. Obrigado por assistirem esse vídeo.